ela jurou que nunca mais acreditaria no amor, que jamais abriria seu coração novamente. Cada dia era apenas uma sombra do anterior, uma repetição cinzenta de uma dor que o tempo se recusava a curar. Ela era a menina que o tempo não curava, presa num inverno sem fim, onde a neve era feita de memórias e o frio vinha de dentro. Para ela, o amor era uma promessa quebrada, uma porta que ela trancou e jogou a chave fora. Mas ela estava prestes a descobrir que a cura nunca vem do tempo, mas de quem a gente deixa entrar. Hoje, vamos mergulhar na história de Clara, uma história sobre trauma, sobre as paredes que construímos ao nosso redor e, acima do tudo, sobre o poder inesperado do perdão. A jornada de Clara não é apenas sobre uma dor que parecia eterna, é sobre a redenção que encontramos nos lugares mais improváveis e nas pessoas que menos esperamos. Tudo começou num dia de sol, daqueles que prometem felicidade. Clara tinha um mundo que parecia perfeito, um amor que ela acreditava ser para sempre, planos traçados numa folha de papel, sonhos que pareciam ao alcance das mãos. Mas a vida às vezes tem um jeito cruel de rasgar nossos mapas. Uma traição, uma mentira que desmoronou tudo. Não foi apenas o fim de um relacionamento, foi o colapso do seu universo. A pessoa em quem ela mais confiava se tornou a fonte da sua maior dor. E assim, Clara se fechou. Ela se tornou uma fortaleza. Por fora, ela era forte, independente, a mulher que superou tudo. Ela sorria nas fotos. Era a amiga conselheira, a profissional competente. Mas por dentro, o eco daquela dor ainda ressoava. O tempo passava, as estações mudavam, amigos se casavam, a vida de todos ao seu redor seguia em frente, mas a dela estava congelada naquele exato momento da queda. Ela dizia a si mesma que o tempo curaria. Era o que todo mundo dizia, não é? Dê tempo ao tempo. Mas para Clara, o tempo era um veneno lento, que em vez de curar, apenas aprofundava a ferida, calcificando a amargura em seu coração. Ela tentou de tudo: novos hobbies, viagens para lugares distantes, meditação, tentou até mesmo novos romances, mas era como tentar plantar flores em solo estéril. Ninguém conseguia atravessar suas barreiras. Qualquer gesto de carinho era visto com suspeita. Qualquer promessa soava como uma futura mentira. O fantasma do passado era um gigante que assombrava cada novo encontro. Ela se convenceu de que estava quebrada para sempre, que o amor não era para ela. O problema, ela pensava, era o amor, mas o problema real era a falta de perdão. Não o perdão ao outro, mas o perdão a si mesma, por ter acreditado, por ter sido vulnerável. Então, ele apareceu. Rafael, ele era diferente. Não tentava derrubar seus muros com grandes gestos. Em vez disso, ele sentava-se do lado de fora pacientemente. Ele trazia café, contava piadas ruins, falava sobre livros e sobre o céu. Ele não pedia para entrar, apenas fazia companhia à sua solidão. Clara, pela primeira vez em anos, sentiu uma rachadura em sua armadura. Uma curiosidade. Quem era aquele homem que não tinha medo da sua escuridão? Devagar, muito devagar, ela começou a deixar frestas de luz entrarem. Começou com conversas curtas, depois longas caminhadas no parque. Rafael nunca a pressionou a falar sobre o passado. Ele parecia entender que certas portas só podem ser abertas por dentro. Ele a fazia rir, e o som da sua própria risada a surpreendia. Era um som que ela pensava ter perdido para sempre. Pela primeira vez, o futuro não parecia um lugar assustador, mas um horizonte com possibilidades. Ela sentiu o medo, um medo paralisante. Amar de novo significava arriscar-se, se machucar de novo. Significava ser vulnerável. Uma parte dela gritava para fugir, para voltar para a segurança da sua fortaleza. Foi numa noite chuvosa, enquanto olhavam a cidade pela janela, que ela finalmente contou a ele. Contou sobre a traição, sobre a dor, sobre como se sentia quebrada. Ela esperava que ele se assustasse, que recuasse, mas Rafael apenas a ouviu. E quando ela terminou, com a voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas, ele disse algo que mudaria tudo. Ele disse: Clara, a dor que você carrega não é sua inimiga, é uma parte da sua história, mas você não é a sua dor. Você é a pessoa que sobreviveu a ela. Então ele compartilhou sua própria história, uma história de perda, de um erro que ele cometeu no passado e que o assombrou por anos. Uma história sobre como ele aprendeu a se perdoar, para poder seguir em frente. Naquele momento, Clara entendeu. A cura não estava em esquecer, estava em aceitar.
estava em perdoar. Perdoar a pessoa que a feriu não para libertá-la, mas para libertar a si mesma do peso do rancor. Perdoar a si mesma por não ter visto os sinais, por ter amado demais. O perdão não era apagar o passado, mas sim tirar o poder que ele tinha sobre o seu presente. E agora, vem a parte da história que vai te surpreender. Oh, plot twist. A reviravolta que Clara jamais poderia imaginar. Enquanto ela e Rafael construíam essa nova conexão, ela começou a investigar mais sobre o seu próprio passado, tentando entender as peças que faltavam. Ela descobriu antigas cartas, e-mails, conversas que tinham sido escondidas dela. E a verdade era devastadora e libertadora ao mesmo tempo. A pessoa que a traiu no passado não agiu sozinha. Ela foi manipulada, envenenada por mentiras contadas por uma terceira pessoa. Uma pessoa que Clara considerava uma amiga. Alguém que esteve ao seu lado durante todo o seu sofrimento, oferecendo um ombro para chorar. A pessoa que a manteve presa na narrativa da vítima por todos esses anos, alimentando seu rancor, era a verdadeira arquiteta da sua dor. Mas a maior revelação ainda estava por vir. E essa é a parte mais chocante. Quem era a pessoa que a ajudou a descobrir tudo isso? Quem lhe deu as pistas, apontou as direções certas e a incentivou a buscar a verdade que a libertaria? Era Rafael. Mas Rafael não era um estranho que apareceu por acaso. Ele era o irmão mais novo da pessoa que a havia traído anos atrás. A pessoa que Clara mais temia, aquela cujo sobrenome representava toda a sua dor, era, indiretamente, a família da única pessoa capaz de salvá-la de si mesma. Rafael carregava a culpa pelo erro do seu irmão. Ele viu a dor que aquilo causou e por anos quis consertar as coisas. Ele se aproximou de Clara, não com a intenção de um romance, mas com a missão de ajudá-la a encontrar a paz que sua família tirou dela. Ele sabia que só a verdade completa poderia curá-la. E ao fazer isso, ele se apaixonou pela mulher forte que ela era, mesmo sob todas as camadas de dor. Clara ficou em choque. O homem que a estava curando fazia parte da fonte da sua ferida. Por um momento, o mundo girou. Mas então ela olhou para ele, viu a sinceridade em seus olhos, entendeu que ele não era o seu passado, ele era o seu futuro. A redenção dele se tornou a redenção dela. A história de Clara nos ensina uma lição poderosa. O tempo por si só não cura nada, ele apenas passa. A cura é um ato, é uma escolha, a escolha de perdoar, de soltar, de se permitir ser vulnerável novamente. Às vezes, a salvação vem da direção mais inesperada. A pessoa que você mais teme pode ser a ponte para a sua libertação. Clara aprendeu que seu coração não estava quebrado. Estava apenas esperando pela pessoa certa para mostrar a ele como bater de novo. E ela finalmente entendeu. A cura não veio do tempo, veio do amor. Um amor paciente, verdadeiro e redentor. O amor de Rafael. E o mais importante, o amor que ela finalmente se permitiu sentir por si mesma. A menina que o tempo não curava não existia mais. Em seu lugar, havia uma mulher que transformou suas cicatrizes em um mapa para a felicidade. Se você já se sentiu como a Clara, preso numa dor que parece não ter fim, lembre-se, você não está quebrado. Você está em processo. Permita-se sentir, permita-se ir perdoar. E acima de tudo, permita que as pessoas certas entrem. A cura pode estar mais perto do que você imagina. Obrigado por assistir e por me acompanhar nesta jornada. Se esta história tocou você de alguma forma, deixe um comentário. Compartilhe com alguém que precise ouvir. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa. Até a próxima!